Sou a professora Susan Bertolucci, do setor de plantas medicinais do Departamento de Agricultura da Universidade Federal de Lavras, e estou aqui para apresentar os resultados do projeto de pesquisa Sistema de Cultivo in Vitro, Bioacumulação de Podofitoxina em híbridos alveolis, sob reguladores de crescimento, espectros de luz e elicitores, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, processo APQ 00725-22. A planta objeto do estudo, Híbridos alveolis, é uma espécie aromática e medicinal com diversas propriedades de uso popular e biológico comprovadas por vários estudos científicos. Essa espécie possui, nas suas raízes, uma substância natural conhecida como podofitoxina, que possui reconhecida atividade antimitótica e é utilizada no tratamento de verrugas genitais causadas pelo papilomavírus humano. Essa molécula é utilizada principalmente como substância iniciadora da síntese de diversos medicamentos utilizados em terapias oncológicas. Para além da sua importância farmacêutica, essa molécula apresenta grande importância econômica. Para se ter uma ideia, esse mercado movimentou uma cifra de $1 milhão no ano de 2024. Devido à sua grande exploração de fontes vegetais naturais, sendo as espécies do gênero Podófilo as principais e que já sofrem riscos de extinção, e a carência de um processo eficiente para sua síntese química, torna-se necessário buscar fontes de alternativas sustentáveis para sua obtenção. A cultura de células, tecidos e órgãos vegetais in vitro ou o cultivo in vitro de fungos produtores de podofitoxina podem ser alternativa sustentável e promissora para atender à alta demanda da molécula. Agentes elicitores, tais como luz, fungos ou determinadas substâncias químicas, podem ativar genes de produção de metabólitos secundários de interesse em plantas. Diversos estudos corroboram com tal afirmação. Com base no que foi apresentado, esse projeto objetivou avaliar diferentes condições de cultivo in vitro de híbridos alveolis, empregando diferentes combinações de reguladores de crescimento e elicitores no acúmulo de podofitoxina, e também isolar e caracterizar espécies de fungos endofíticos de híbridos alveolis produtores de PTOX, totalizando 5 experimentos gerais. No primeiro experimento, avaliamos a produção in vitro de PTOX por raízes adventícias de híbridos alveolis. Para isso, avaliamos diferentes concentrações de 2,4-D, A e B e ANA em 3 concentrações a partir de 2 tipos de explantes, folhas e segmento nodal. Em todos os experimentos que serão apresentados, avaliamos a matéria fresca e seca das raízes e a concentração de PTOX, além de outros parâmetros. O maior acúmulo de raízes adventícias no explante foliar ocorreu na dose de 0,5 mg por litro de ANA. No segmento nodal, indica-se 0,5 mg por litro de A e B. Para a produção de PTOX em raízes adventícias oriundas de folhas ou segmentos nodais, o meio pode ser suplementado com 0,5 mg por litro de A e B ou para folhas 1 mg por litro de ANA. Como conclusão, o 2,4-D induz a formação de calos. Para a indução de raízes adventícias em folhas de híbridos alveolis em meio MS semissólido e produção de PTOX, na ausência de luz, o meio pode ser suplementado com 1 mg por litro de ANA. No caso do explante utilizado ser o segmento nodal, indica-se 0,5 mg de A e B. No experimento 2, avaliamos a produção de PTOX em cultura de raízes. Raízes oriundas de plantas micropropagadas foram cultivadas em meio MS líquido com diferentes concentrações de A e B ou ANA ou em combinações. O meio contendo 1 mg por litro de A e B mais 0,5 mg por litro de ANA apresentou a maior matéria seca de raiz e a maior concentração de PTOX na raiz. Avaliamos de forma independente também diferentes concentrações de vitaminas e mioinositol. O cultivo de raízes em meio MS líquido na metade da concentração original de vitaminas e mioinositol apresentou matéria seca de raiz e acúmulo de PTOX na raiz em maiores concentrações e peso. Portanto, a produção máxima de PTOX é obtida a partir de cultura de raízes in vitro de híbridos alveolis em meio MS líquido suplementado com 1 mg por litro de A e B e 0,5 mg por litro de ANA por 42 dias. A presença de vitaminas e mioinositol na concentração de 50% pode ser considerada. No experimento 3, avaliamos diferentes concentrações dos elicitores, melatonina e serotonina, em combinação com o fluoroglucinol. Esse experimento avaliou o efeito da serotonina ou a melatonina combinadas ou não com 50 mg por litro de fluoroglucinol.
0,5 micromolar de melatonina com 50 mg por litro de fluoroglucinol ou 1 micromolar de melatonina aumentaram a produção de matéria seca de raízes. Em relação a Petox, observou-se um aumento de 2,07 vezes no tratamento com 1 micromolar de melatonina mais 50 mg por litro de fluoroglucinol em relação ao controle. 0,25 micromolar ou 0,5 micromolar de serotonina com fluoroglucinol aumentaram a produção de matéria seca de raízes, demonstrando que o fluoroglucinol reduziu a fitotoxicidade da serotonina em relação ao tratamento sem o fluoroglucinol. Em relação à podofilitoxina, observou-se um aumento de 1,6 vezes no tratamento com 1 micromolar de serotonina mais 50 mg por litro de fluoroglucinol em relação ao controle. A associação entre melatonina ou serotonina e 50 mg por litro de fluoroglucinol favorece a produção de biomassa. O uso de 1 micromolar de melatonina ou serotonina associadas a 50 mg por litro de fluoroglucinol aumenta a produção de Petox nas raízes. No experimento 4, foram montados diversos experimentos independentes para avaliar o efeito de elicitores bióticos e abióticos na cultura de raízes de Ipitzoaviolis. O estabelecimento das culturas partiu da excisão de raízes de plantas micropropagadas que foram cultivadas em meio líquido, em combinação com diversos tipos e concentrações de elicitores. Neste slide, apresenta-se os 6 experimentos independentes com os diferentes elicitores e suas respectivas condições e concentrações. O maior acúmulo de matéria seca no experimento com luz, no caso, matéria seca de raízes, ocorreu no vermelho, e de Petox na raiz, no azul, e no meio, no vermelho. O maior acúmulo de matéria seca de raízes foi com 50 mg por litro de quitosana, não sendo estatisticamente diferente de 100 mg por litro. 50 mg por litro de quitosana também acumula maior quantidade de Petox na raiz e no meio. No caso da melatonina, 10 micromolar desse elicitor aumentou os parâmetros de crescimento avaliados. No entanto, para maior acúmulo de Petox, são necessários 30 micromolar de melatonina. Para a serotonina, 30 micromolar aumentou os parâmetros de crescimento. No entanto, para maior acúmulo de Petox, 10 micromolar de serotonina é a concentração adequada. 5 milimolar de metilgesmonato aumentou os parâmetros de crescimento avaliados. E 5, a mesma concentração, também proporciona acúmulo máximo de Petox nas raízes. No caso do ácido salicílico, 25 milimolar de ácido salicílico aumenta os parâmetros de crescimento avaliados, sendo que a produção de Petox só é favorecida em concentrações de 50 e 100 milimolar desse elicitor. Neste slide, demonstra-se análises de perfis químicos de todos os experimentos, indicando a presença de Petox nas amostras comparadas com o padrão autêntico de podofilitoxina. Diante dos resultados apresentados, conclui-se que os melhores resultados quanto ao acúmulo de matéria seca de raízes foram observados nos tratamentos com LED vermelha, 50 mg por litro de quitosana, 10 micromolar de melatonina, 30 micromolar de serotonina, 10 milimolar de metilgesmonato e 25 milimolar de ácido salicílico, compreendendo valores de 33 e 96 a 61,56 miligramas. A produção de Petox foi favorecida com o uso de LED azul, 50 mg por litro de quitosana, 5 milimolar de metilgesmonato e 10 micromolar de serotonina, compreendendo valores de 1 a 2,3 microgramas na raiz. Independente do elicitor, a maior produção de Petox foi observada no meio de cultura, onde as concentrações foram registradas na faixa de 11,66 a 28 microgramas. No quinto e último experimento, trabalhamos com isolamento e caracterização de fungos endofíticos das raízes de Ipsoaviolis como potencial produtor de podofilitoxina. Para isso, raízes de plantas cultivadas em vasos foram coletadas, desinfetadas e inoculadas em meio BDA. Elas foram mantidas em BOD para crescimento e replicagem dos fungos, e aqui a gente tem uma imagem apresentando os frascos com as culturas dos fungos isolados. Estes fungos foram identificados empregando técnicas de PCR e Primers ITS e comparadas a bancos de dados.
A avaliação da produção de podofilitoxina nesses fungos foi realizada tanto no extrato do micélio quanto no meio de cultura. Para a caracterização da presença de PTOX nas amostras foram empregadas diferentes técnicas cromatográficas, incluindo cromatografia de camada delgada, cromatografia líquida de alta e ultra eficiência, sendo o doseamento da PTOX feito como nos demais experimentos, por HPLC-DAD, empregando-se a metodologia desenvolvida e validada por Silva et al. 2022. Dos 21 fungos endofíticos isolados, foram identificados 5, sendo que apenas Plectosphaerella cucumerina indicou produzir PTOX. Apresenta-se nesse slide o aspecto deste fungo por imagens de microscopia eletrônica de varredura. Os resultados cromatográficos indicam a presença de PTOX neste fungo. O fungo endofítico, Plectosphaerella cucumina, encontra-se nas raízes de Ibex alveolis, produzindo podofilitoxina e exuda o metabólito secundário para o meio de cultura. Conclui-se que o melhor protocolo dos que foram avaliados até o momento foi o cultivo de raízes de Ibex alveolis em meio ms líquido, suplementado com 1 mg por litro de A e B, mais 0,5 mg de ANA, pois maximiza o acúmulo de podofilitoxina. Nesta condição, foi observada a máxima produção de podofilitoxina, 179,97 microgramas por grama, e de matéria seca de raiz, 248,76 mg. Porém, há necessidade de adequar as concentrações de vitaminas e mioinositol no meio. Com isso, encerramos, deixando nossos sinceros agradecimentos à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, e também pelo apoio da CAPES e do CNPq, com bolsas de produtividade de estudos, e às instituições colaboradoras.